Wonderful, wonderful, Jesus is to be. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and blame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. The sermon, God Identifying Himself by His Characteristics, was delivered on Friday evening, March 20th, 1964, at the Denham Springs High School in Denham Springs, Louisiana, United States. O sermão Deus Identificando-se por Suas Características foi pregado no dia 20 de março de 1964, sexta-feira à noite, na Escola de Ensino Médio Denham Springs, em Denham Springs, Louisiana, Estados Unidos. I was just kind of surprised to see my friend Joseph Bose there, and I turned around and took a little bit of time to shake his hand. Fiquei meio surpreso ao ver meu amigo Joseph Bose ali, e me virei e teria tempinho para apertar sua mão. Let us turn now in the Word of God to Hebrews, the first chapter. I want to read for a portion the first, second, and third verse to draw a text for the night. Vamos abrir agora a Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1. Quero ler, como porção, os versículos 1, 2 e 3 para tirar tema para a noite. God, who at sundry times and in divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He has appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Who being in the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had sat down on the right hand of the majesty on high. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Let us bow our heads now for prayer. And now, in His divine presence, if you have any request that you'd like to be made known to Him, would you just raise up your hand, and that's your request that God will... Inclinemos a cabeça agora para a oração. E agora, em Sua divina presença, se você tem algum pedido que gostaria de manifestar a Ele, fare o favor de levantar a mão, e esse é o seu pedido, que Deus... Our Heavenly Father, we are coming now up before Thy throne by faith in the name of Jesus Christ, Thy Son. And we have been given this assurance that if we ask anything in His name, it'll be granted. Nosso Pai Celestial,
Estamos vindo agora perante o teu trono, pela fé, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. E nos foi assegurado que, se pedirmos algo em seu nome, será concedido. And thou knowest our desires and our needs, and thou hast promised that you would supply all that we have need of. So, Father, we would pray as you taught us, thy kingdom come, thine will be done, in earth as it is in heaven. E tu conheces nossos desejos e nossas necessidades, e tu prometeste que supriria tudo de que precisássemos. Assim, Pai, oramos como tu nos ensinaste. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. That our request tonight might be according to your desire to give it, and grant to us these privileges. Que nosso pedido esta noite seja conforme o teu desejo de dá-lo, e concede-nos esses privilégios. Anoint the word, Lord, and all the speakers and the hearers, and may the Holy Spirit come in and be the doer of the word tonight among us, for we asked it in His name. Amen. You be seated. Unge a palavra, Senhor, e todos os que falam e os que ouvem, e que o Espírito Santo entre e seja o cumpridor da palavra esta noite entre nós, pois pedimos em seu nome. Amém. Podem sentar-se. Tomorrow morning, I understand, is a full gospel businessman's breakfast. Usually where they have a chapter, I have the privilege of speaking at their breakfast. Amanhã de manhã, pelo que entendo, é o café da manhã dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Normalmente, onde eles têm uma subdivisão, tenho o privilégio de falar em seu café da manhã. This time, that's the only organization, which is not an organization, but the only group that I belong to, is the Christian Businessman. And now I just speak for him internationally. Até o momento, essa é a única organização que, de fato, não é uma organização, mas o único grupo ao qual eu pertenço são os homens cristãos de negócios. E agora eu só falo para eles, internacionalmente. Now tonight, we're trusting that this gathering will not be in vain. I've come to you tired, a worn-out throat, and received a little bronicle I come from Tucson, where it's really good and dry, and I come here and it's really good and wet. So there's quite a contrast. Agora, esta noite, estamos confiantes que este encontro não será em vão. Eu vim até vocês cansado, com a garganta desgastada, e contraí um probleminha bronquial de... Eu venho de Tucson, onde é bem seco, e chego aqui e é bem úmido, de modo que há um grande contraste. If you all got all the water over here, if you just send it over our way, we'd appreciate it. But you can't do that, of course. Se vocês pegassem toda a água aqui, se simplesmente a mandassem em nossa direção, nós agradeceríamos. Mas não podem fazer isso, é claro. But I'll tell you one thing, is a parable there. All of our things in Arizona, our trees, is full of stickers. Everything has a sticker. It's because it's dry. Mas eu lhes digo uma coisa, há uma parábola aí. Todas as nossas coisas no Arizona, nossas árvores, são cheias de espinhos. Tudo tem espinho. É porque é seco. Now, if that same bush growed over here, it'd be a nice, lovely leaf. See, it's without water. That's the reason it becomes a sticker. And when the church becomes without the water of life, it gets dry and sticky too. Sticking and punching at everything. Agora, se aquele mesmo arbusto crescesse aqui, seria uma folha linda e encantadora. Vejam, está sem água. É por isso que se torna um espinho. E quando a igreja fica sem a água da vida, ela fica seca e espinhenta também, espinhando e espetando tudo. But where the waters of life flows, it opens up the leaf and makes it tender, mellow, and sweet, holy, and acceptable unto God. Mas onde as águas da vida fluem, a folha se abre e fica tenra, madura e doce, santa e agradável a Deus. So may the Lord God water us tonight
that we won't be stickers, but we'll be fine leaves that the wayward people might sit down under the tree of our shade and find rest to their souls. Assim que o Senhor Deus nos regue esta noite, para que não sejamos espinhos, mas que sejamos boas folhas, para que os obstinados possam se sentar debaixo da árvore da nossa sombra e encontrar descanso para suas almas. Now, I want to take the text tonight, if the Lord willing, and I'm pulling this little microphone just as close as I can because of the lack of voice. Agora, quero tomar o tema esta noite, querendo o Senhor, e estou aproximando este pequeno microfone tanto quanto posso por causa da falta de voz. I want to, from the reading here of Hebrews 1:1, I want to take a text of God identifying Himself by His characteristics. May I repeat that again because I know the acoustics is bad here. God identifies Himself by His characteristics. Eu quero, a partir da leitura aqui de Hebreus 1:1, quero tomar o tema de Deus identificando-se por suas características. Permitam-me repetir porque sei que a acústica está ruim aqui. Deus identifica-se por suas características. Now, most anything is identified by its characteristics. And I have a few scriptures here and note that I would like to refer to. Agora, quase tudo é identificado por suas características. E tem algumas escrituras aqui que eu gostaria, e nota, a que gostaria de me referir. Now, a characteristic of anything identifies what it is. Now, like in all nature, flowers are identified many times by their characteristic. If they're close together of one species to another, the characteristic of that flower will identify what flower it is. Agora, uma característica de qualquer coisa identifica o que ela é. Agora, como em toda a natureza, as flores são identificadas muitas vezes por sua característica. Se são parecidas, uma espécie da outra, a característica da flor irá identificar qual flor é. And in wildlife, many times I'm a hunter, and you have to know the characteristic of the animal that you're hunting, or sometimes you can be certainly deceived. E na vida selvagem, muitas vezes, eu sou o caçador, e você tem que saber a característica do animal que está caçando, ou às vezes pode ser certamente enganado. For instance, like the stone sheep, way up in British Columbia. I was just under the Yukon this last fall. A couple of brethren here now was with me, and we were hunting. Por exemplo, como a ovelha selvagem lá na Colômbia Britânica. Eu estive logo abaixo do Yukon este último outono. Alguns irmãos aqui agora estiveram comigo e estávamos caçando. Now, if you didn't know the difference when you was tracking a sheep or a deer, you couldn't tell the difference unless you was a shrewd hunter. Because they make the same kind of tracks. They bound when they run away. Agora, se você não soubesse a diferença, quando estivesse seguindo o rastro de uma ovelha ou de um cervo, você não saberia a diferença, a menos que fosse um caçador perspicaz, porque deixam o mesmo tipo de rastro, saltam ao fugir. And then you see one standing in the distance with his head hid. Well, you would hardly know the difference. They're about the same size. Across the rump part, it's white, just like the deer. It'd be very hard to tell them. But his horns identifies his characteristic by them horns. E então, se você visse um de pé à distância, com a cabeça escondida, ora, você mal saberia a diferença. Eles têm quase a mesma largura na parte traseira, é branca como o cervo, seria muito difícil diferenciá-los. Mas seus chifres identificam sua característica pelos chifres. The sheep has a horn that rounds and a deer has prongs that run out. And another thing, a deer wouldn't go quite that high to feed. A ovelha tem um chifre que se curva e um cervo tem as pontas que se estendem. E outra coisa, um cervo não iria tão alto para se alimentar. And then the goat walking also, there's a characteristic in a goat and a sheep that you'd have to know the difference in them when you were up high because they both
dwell high in the mountain. You have to know the difference. E então a cabra, andando também, há uma característica na cabra e na ovelha, que você teria que saber a diferença entre elas, quando estivesse lá em cima, porque ambas habitam no alto da montanha. Você tem que saber a diferença. But if you notice, a goat stumbles himself as he walks, where a sheep sets his feet down like this as he walks. The characteristic of the way he makes his track. Mas se observar, a cabra tropeça ao andar, enquanto a ovelha apoia as patas assim ao andar. A característica da maneira que deixa rastro. You identify your game by the characteristics of what it does and how it acts and what it feeds and everything. It identifies itself by its characteristic. Você identifica sua caça pelas características do que ela faz e como ela age e do que se alimenta e tudo mais. Ela se identifica por sua característica. And then you jump on and watch what happens. You can tell the way they go. You can tell by that characteristic of different animal. E então você faz uma sair do esconderijo e veja o que acontece. Você pode diferenciar a maneira como anda. Você pode diferenciar por essa característica os diversos animais. Then did you ever notice, I don't know where you have them here or not, yellowhammers. Well, thicker is the right name for them, and a jaybird. A jaybird is about the same size of a yellowhammer. Então, já notou? Não sei se vocês têm aqui ou não, escrevedeiras amarelas. Bem, pica-pau do campo é o nome certo para eles, e um gaio. Um gaio é aproximadamente do mesmo tamanho de uma escrevedeira amarela. And you see the two flying, they're both about the same kind of bird. If you can't see the color, but just watch them, you can tell which is the yellowhammer. E se você vir os dois voando, ambos são mais ou menos o mesmo tipo de pássaro. Se não conseguir ver a cor, mas apenas observá-los, você pode notar qual é a escrevedeira amarela. The jaybird flies more or less in a beeline, but the yellowhammer, flopping his wings, as he flaps his wings, he goes down and then up, down and then up. O gaio voa mais ou menos em linha reta, mas a escrevedeira amarela, batendo as asas, ao bater as asas, ela vai para baixo e depois para cima, para baixo e depois para cima. He makes himself in a bound like that, and you can tell that's a characteristic of the yellowhammer, the way he flies. Veja, ela sobe e desce assim, e você pode distinguir que essa é a característica da escrevedeira amarela, a maneira como ela voa. If you notice the quail, when he comes out, the way he comes up, and then watch if you're in a swamp, or a quail might be in a snipe, you hunters know that. Se você notar a codorna quando sai voando, a maneira como ela sobe, e então observe, se você estiver em um pântano onde as codornas podem estar e a narceja, vocês caçadores sabem disso. The Wilson snipe and the jack snipe, they identify themselves by the way they come out, the way they go. They identify by their characteristic of flying, of what kind of a bird they are. A narceja de Wilson e a narceja galega, elas se identificam pela maneira como levantam voo e o jeito que voam. Elas se identificam por sua característica de voo, que tipo de pássaros são. Therefore, if you just heard him, you can just tell what it was the way he went out, what he is by the characteristic of his flying. Portanto, só em ouvi-las, você poderia distinguir exatamente qual seria, pela maneira como saiu voando, qual é, pela característica do seu voo. Like a man and a woman, they're both human beings, but a woman has a different characteristics to a man. Como um homem e uma mulher, ambos são seres humanos, mas uma mulher tem características diferentes de um homem. I was reading here some time ago about Solomon and the Queen. I've never got around to preaching in my little message here to you on the Queen of the South, coming up to see Solomon and seeing that gift of discernment. Eu estava lendo aqui, algum tempo atrás, sobre Salomão e a rainha. Eu não cheguei a pregar minha pequena mensagem aqui para vocês sobre a rainha do sul, indo ver Salomão e ver aquele dom de discernimento. I was reading about that here not long ago, and they said that one of the puzzles that was put before Solomon was this queen took a woman
or women rather, and dressed them like man. Now that was foreign in that day, but it certainly is up to date today. Eu estava lendo sobre isso aqui, não muito tempo atrás, e disseram que um dos quebra-cabeças que foram colocados diante de Salomão foi que esta rainha tomou uma mulher, ou mulheres, melhor dizendo, e as vestiu como homens. Agora, isso era estranho naquele dia, mas certamente está atualizado hoje. And you know that's wrong. The Bible said that a woman shouldn't do that. It's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. The unchangeable God said that. So that is true. E vocês sabem que está errado. A Bíblia disse que uma mulher não deve fazer isso. É abominação uma mulher vestir traje de homem. E o Deus imutável disse isso, de modo que é verdade. So we find out that Solomon no more than watched him. He had him to walk or do something, and immediately says, women. See, he could tell by the characteristic of that woman, the way she handled herself, that she was woman and not man. Constatamos, pois, que Salomão, assim que as observou, mandou que andassem ou fizessem alguma coisa e disse imediatamente, são mulheres. Veja, ele pôde distinguir pela característica daquela mulher, pelo modo como ela se comportava, que ela era mulher e não homem. And then most anything that way with his characteristics is like many people are left-handed and right-handed. Their characteristic, the way they handle themselves. You can tell whether it's a right or the left-hand person by the way they conduct themselves and the way they reach out, always with that left hand or the right hand. E então quase qualquer coisa é assim, com suas características. Assim como muitas pessoas são canhotas e destras, são características da maneira como elas manuseiam. Pode-se distinguir se é uma pessoa destra ou canhota pela maneira como se comporta, pela maneira como procura pegar algo, sempre com a mão esquerda ou direita. And remember, Jesus had something like that two hands are just almost, they are the same. They've got the same kind of thumbprints, fingerprints, 5 fingers, small index and so forth. Just as the right hand and the left hand has the same kind of fingers normally, same size hand, just exactly. E lembrem-se, Jesus teve algo assim que duas mãos são praticamente, elas são iguais. Tem o mesmo tipo de impressões digitais do polegar, impressões digitais, 5 dedos, mínimo, indicador e assim por diante. Assim como a mão direita e a mão esquerda têm o mesmo tipo de dedos, normalmente, o mesmo tamanho de mão, exatamente. And the only difference there is in them is one is left and the other is right. Yes. That's the only difference you can tell. One is left, other is right. E a única diferença que existe nelas é que uma é esquerda e a outra é direita. Essa é a única diferença que se pode notar. Uma é esquerda, a outra direita. So then, in that, Jesus said, I might drop a little point here. Jesus said in Matthew 24 that the characteristics of the Spirit would be somewhat alike in the last days. So close that would deceive the very elected if it was possible. Então, nisso, Jesus disse... Eu poderia fazer menção de um pequeno ponto aqui. Jesus disse em Mateus 24 que as características do Espírito seriam um tanto semelhantes nos últimos dias, tão parecidas que enganariam os próprios escolhidos, se fosse possível. See, that just you take your hand and just hold it up. See, if you don't notice, one of them looks like the other in every way, but one of them is left and the other is right. Vejam, eles iriam simplesmente pegue a mão e deixe-a erguida. Veja, se não prestar atenção, uma delas se parece com a outra em todos os sentidos. Mas uma delas é esquerda e a outra é direita. That's the way the spirits are in the last day. They're somewhat alike. But they have a characteristic that identifies them. One is right and the other is wrong. And it can be identified by its characteristic. Assim são os espíritos no último dia.
Eles são um tanto parecidos, mas tem uma característica que os identifica. Um é certo e o outro é errado, e pode se identificar por sua característica. The Spirit of God can be identified by its characteristic. See, the Spirit of God and the Spirit of the church. There's a church spirit and a Spirit of God that's absolutely not like the church spirit at all. O Espírito de Deus pode ser identificado por sua característica. Estão vendo? O Espírito de Deus é o Espírito da igreja. Há um Espírito da igreja e um Espírito de Deus que não é em nada como o Espírito da igreja, de modo algum. There's a denominational spirit. There's a national spirit. There's a spirit of the nation. Every nation, when I go into, you walk in there, you find a different spirit. Há um espírito denominacional, há um espírito nacional, há um espírito da nação. Toda nação, quando chega-se aí e encontra um espírito diferente. I went into Finland, fine people, but there was a Finnish spirit. I go down into Germany, there's a German spirit. Eu fui para a Finlândia. Excelentes pessoas, mas havia um espírito finlandês. Se vou para a Alemanha, há um espírito alemão. Here not long ago, I was going with the wife, when we still lived in Indiana, a couple of years ago, over to the little supermarket. I just come home, we had to go get some food. Aqui não faz muito tempo, eu estava indo com a esposa, quando ainda morávamos em Indiana, há alguns anos, para um pequeno supermercado. Eu tinha acabado de chegar em casa. Tivemos que ir comprar comida. And on my road over there, it's the summertime, you might not believe it, but we found a lady had a dress on. And it was so strange, it shocked me. I said, oh, look at there, it looks strange, that woman's wearing a dress. The rest of them was wearing clothing not becoming to the woman. E a caminho de lá, era verão, vocês podem não acreditar, mas encontramos uma senhora de vestido. E foi tão estranho. Isso me chocou. Eu disse, olhe lá, parece estranho, aquela mulher está de vestido. As demais estavam usando roupas que não inadequadas para a mulher. And she said, I said, well, that's just the American spirit, the spirit of America. Now, spirit of America, it's supposed to be a Christian nation, but the spirit of this nation is not Christian. It might be called Christian nation, but it's a million miles from it in characteristic. E ela disse, eu disse, bem, esse é justamente o espírito americano. Veja, o espírito dos Estados Unidos. Agora, o espírito dos Estados Unidos é que se esperava ser uma nação cristã, mas o espírito desta nação não é cristão. Pode ser chamada de nação cristã, mas está a 1 milhão de milhas disso em característica. So this woman, she said, well, aren't we Americans? I said, no. We live here. This is our country. We stay in it. We love it. It's the best nation in the world. But yet we're not Americans. Assim, esta mulher, ela disse, bem, não somos americanos? Eu disse, não, nós vivemos aqui, este é o nosso país, nós moramos nele, nós o amamos. É a melhor nação do mundo, mas ainda assim não somos americanos. I said, we are born from above. The Holy Spirit come down and we belong to a kingdom. It's not of this world. Eu disse, nós nascemos do alto. O Espírito Santo desceu e pertencemos a um reino. Não é deste mundo. I said, that's the reason that our sisters wear dresses, wear long hair, don't wear makeup. See, their characteristics identify them as holiness unto the Lord from above. Eu disse, é por isso que nossas irmãs usam vestidos, têm cabelo comprido, não usam maquiagem. Veja, suas características as identificam como santidade ao Senhor do alto. Therefore, we are seeking a kingdom. We're seeking a king to come and receive his subjects to his kingdom. And they are identified by their characteristics that their treasures are not of this earth or of this nation. It's of above in glory. Therefore, they look for a city whose builder and maker is God.
they are properly identified. Portanto, estamos buscando um reino, estamos buscando um rei para vir e receber seus súditos ao seu reino. E eles são identificados pelas suas características, que os seus tesouros não são desta terra ou desta nação, são do alto, na glória. Portanto, eles esperam a cidade da qual o artífice e construtor é Deus. Eles são devidamente identificados. Wish I had enough voice to preach to you some night, but I get off of that. Quem dera eu tivesse voz suficiente para pregar para vocês alguma noite, mas eu estou fora disso. Now, identified by its characteristics, we find a good example here in the time of Israel coming to the promised land. And God had called them according to His promise. Agora, identificados por suas características. Encontramos um bom exemplo aqui no tempo de Israel entrar na terra prometida, e Deus os tinha chamado de acordo com a sua promessa. He told Abraham that his seed would be in this strange nation for 400 years, and then He would deliver him with a great, mighty hand. And they go to a land that was promised was flowing with milk and honey. Ele disse a Abraão que sua semente estaria nesta nação estrangeira por 400 anos, e então ele o libertaria com grande e forte mão, e eles iriam para uma terra, então, que foi prometida, que emanava leite e mel. And then when the time of the promise drew nigh, there come a Pharaoh who didn't recognize Joseph's great ministry that he had among them. E então, aproximando-se o tempo da promessa, veio um faraó que não reconhecia o grande ministério de José que ele teve entre eles. And this, God raised up a prophet named Moses. And the man was taught in all the wisdom of the Egyptians. No doubt but what he was a great, smart, intellectual man. For he could teach the Egyptians wisdom. E este Deus suscitou um profeta chamado Moisés, e o homem foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Sem dúvida que ele era um grande homem, inteligente, intelectual, pois podia ensinar sabedoria aos egípcios. Looked like a properly fitted man for deliverance. But you see, what we call deliverance and what God calls deliverance is some difference. Parecia um homem particularmente apropriado para a libertação. Mas vejam, o que nós chamamos libertação e o que Deus chama libertação tem diferença. Now watch this man with all of his ethics. He knew he was born to deliver the children of Israel, yet with all of his education, that's all he knew about, and knowing that he was called of God to do the job, he had his Bachelor of Art and his PhD and LLD and so forth, and he went out to deliver Israel and was a total failure. Agora, observem este homem com toda sua ética. Ele sabia que tinha nascido para libertar os filhos de Israel. No entanto, com toda a sua instrução, isso é, com tudo o que ele sabia, e sabendo que foi chamado por Deus para fazer o trabalho, ele tinha seu bacharelado em ciências humanas e seu PhD e LLD e assim por diante. E ele saiu para libertar Israel e foi um fracasso total. Now notice, looked like him being with his foot on the throne in Egypt to become the Pharaoh, that he could deliver the children of Israel after he became Pharaoh because he was next in line for the throne. Agora observem, parecia que pelo fato de estar com o pé no trono do Egito para se tornar faraó, que ele poderia ter libertado os filhos de Israel depois de se tornar faraó, porque era o próximo na linha da sucessão para o trono. But you see, that in doing it that way wouldn't identify God's characteristic in delivering His people. He said He would deliver them with a mighty hand. Not Moses with a mighty army, but God with a mighty hand.
Mas vejam que ao fazê-lo dessa maneira, não identificaria a característica de Deus de libertar o seu povo. Ele disse que ele os libertaria com forte mão, não Moisés com forte exército, mas Deus com forte mão. We find that this prophet run away and was in the wilderness for 40 years. It taken Pharaoh 40 years to drill an education into him and took God 40 years to drill it out of him. Verificamos que este profeta fugiu e esteve no deserto por 40 anos. Levou 40 anos para Faraó botar instrução nele e levou 40 anos para Deus tirar dele. So we find one day that he, on the backside of the desert, met the Lord God in a burning bush in the form of a pillar of fire laying in a bush. Encontramos, pois, que ele, certo dia, no ermo do deserto, se encontrou com o Senhor Deus em uma sarça ardente na forma de uma coluna de fogo que estava numa sarça. And he was asked to take off his shoes, that the ground he was standing on was holy. Now look at this fine, cultured, educated man that had been. What's the changing of his characteristics after he met God? Ele foi pedido que tirasse os sapatos, que a terra em que estava era santa. Agora olhem para este homem bem instruído, culto, que tinha sido... Observem a mudança de suas características depois que se encontrou com Deus. Sometimes God does things in such a simple way and such a foolish way to the carnal way of thinking. Ele fez a mais. Às vezes, Deus faz coisas de modo tão simples e de modo tão absurdo para o modo carnal de pensar. Notice, a man who had been a total failure with all Egyptian armies and everything around him to do the will of God, with all of his education, at the age of 40 years old in his prime. Notem, um homem que tinha sido um fracasso total, com todos os exércitos egípcios e tudo ao seu redor para fazer a vontade de Deus, com toda a sua instrução aos 40 anos, em seu auge. Here he is, 80 years old, the next morning, with his wife sitting straddle of a mule, with a young'un on her hip, and a stick in his hand, going down to Egypt to take over. You talk about a ridiculous sight, but that was displaying the characteristics of God because he had a man who would believe his word. That's all. Aqui está ele, com 80 anos na manhã seguinte, com sua esposa montada numa mula, com uma criança no quadril dela e uma vara na mão dele, indo para o Egito para tomar controle. Que espetáculo ridículo! Mas isso estava exibindo as características de Deus, porque ele tinha um homem que cria em sua palavra. Só isso. The thing of it was, could you imagine a one-man invasion going to Egypt, where an army had failed? But what was it? His characteristic, his tactics was changed. He was going in the name of the Lord. I am that I am. O negócio era, você poderia imaginar uma invasão de um só homem indo para o Egito, quando um exército tinha falhado? Mas que foi isso? Sua característica, sua tática foi mudada. Ele estava indo em nome do Senhor. Eu sou o que sou. The thing of it was, he took over. He did because he was going in the power of the Lord. O ponto importante a considerar foi que ele tomou posse. Ele tomou porque estava indo no poder do Senhor. On his road leading Israel out to the promised land, he come in contact with his brother, his denominational brother, Moab. Now, Moab by no means were heathens. That was Lot's daughter's children. One of their children had sprung Moab. No caminho, levando Israel para a terra prometida, ele entrou em contato com seu irmão denominacional, Moabe. Agora, os moabitas de modo algum eram pagãos. Eram filhos da filha de Ló. De um de seus filhos tinha descendido Moabe. In the sweet by we shall meet on that day. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet
that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow heart. With the Lord's despised few, by faith I choose in the sweet by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by we shall meet